Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Com chuvas intensas, nível do Rio Paranaíba volta a subir e se aproxima de 9 metros. Estrago para todo lado. A Prefeitura diz que já ordenou trabalho emergencial em Patos de Minas. Estradas rurais intransitáveis. Produtores rurais cobram providências. Sem transporte, alunos de Arraial dos Afonsos ficam sem aula. 7 feridos do acidente entre carreta e ônibus na BR-365 recebem alta. Governo de Minas espera arrecadar mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais com IPVA 2022. Patos de Minas registra mais 370 casos positivos da Covid nesta segunda-feira. Futebol, o RT soma primeiro ponto no Mineiro em empate contra o Uberlândia e continua na lanterna da competição. 300 dos 5 mil ingressos para a partida entre a Veterana e o Atlético no Jama Maciel são vendidos no primeiro dia. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Os alunos das escolas estaduais retomaram hoje as aulas presenciais em Minas. Em todo o estado, são 3.500 escolas e quase 2 milhões de estudantes de volta às salas de aula. Os da rede municipal de Patos de Minas também retomaram os estudos nesta segunda-feira. Em Patos de Minas, salas de aulas cheias. Muitos estudantes animados para a volta às aulas nas redes estadual e municipal. Dessa vez, será 100% presencial, depois de 2 anos de forma híbrida ou remota em decorrência da pandemia. Visto que os pais já estavam acostumados, com o nosso retorno, ano passado a gente teve um retorno também, então a gente seguiu a mesma linha do ano passado. O distanciamento, o horário escalonado, o uso do álcool em gel na entrada, o uso da máscara, foi bem tranquilo. A gente já vem se reorganizando desde o ano passado, com toda a organização do calendário, preparação dos professores, preparação dos espaços físicos, para retornar hoje com sucesso e com toda a segurança. As aulas presenciais recomeçam obrigatórias e com novidades no ensino médio. Caio quer fazer psicologia e acredita que as mudanças são positivas. Estudando mais um pouco do assunto que eu mais me interesso, vai me ajudar em umas coisas relacionadas ao assunto que eu quero. A grade curricular do ensino médio não terá mais o formato de disciplinas individuais. Os conteúdos serão divididos em 4 áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Nenhuma disciplina será excluída, como língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia. Apenas serão trabalhadas de forma diferente. Lembrando que língua portuguesa e matemática são obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. O novo formato do ensino médio é para integrar as disciplinas e assim fortalecer o entendimento e a aplicação na vida real. 3 pessoas faleceram e 7 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus de turismo na BR-365 próximo a Patos de Minas neste domingo. O motorista da carreta teria invadido a contramão e colidido na lateral do ônibus, que era ocupado por 48 passageiros que seguiam de Espinosa, Minas Gerais, até São Paulo. Na chegada do local, os militares se depararam com a carreta em chamas, Tinham informação que o motorista estava dentro da carreta, porém essa informação não era verdadeira. E a equipe de salvamento efetuou o combate a incêndio, enquanto a equipe da unidade de resgate abordou as vítimas, em conjunto com o SAMU, as vítimas do ônibus. O motorista da carreta, identificado como Carlos Henrique Castro de Souza, tinha 35 anos. Ele foi encontrado sem vida apenas pela manhã, dentro de um açude. Provavelmente ele foi ejetado do veículo e se afogou em seguida, devido ao local ter um poço bem próximo, com bastante água alagada. Já as vítimas fatais que estavam no ônibus foram identificadas como Honorinda Angélica Ribeiro, de 79 anos, natural da cidade de Jaraci, na Bahia, e o neto Manuel Felipe Pereira Santos, de 19 anos, natural de Licínio de Almeida, na Bahia, que chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Regional Antônio Dias, mas não resistiu aos ferimentos.
8 pessoas que ocupavam o transporte de turismo também ficaram feridas. Eles estavam dentro do ônibus com 48 passageiros que seguiam de Espinosa, Minas Gerais, para São Paulo, né? Exatamente, a informação é essa, né? Infelizmente, mais um acidente de grande vulto na nossa região. É importante que as pessoas redobrem os cuidados nessa época de chuvas e tenham mais paciência, né? É melhor chegar um pouco atrasado em qualquer compromisso do que não chegar. Certo. Muito obrigado, tenente. Essas são as informações do acidente que tirou a vida de uma idosa de 79 anos, de um rapaz de 19 anos que é neto dela e de um motorista da carreta de 35 anos. Com imagens de Diego Braga, eu sou Caio Machado para o programa Gui Boaventura. Todos os feridos levados para o hospital regional já receberam alta hospitalar. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente fala de futebol. O Atlético vence com 3 gols de cabeça a equipe do Patrocinense. O RT soma primeiro ponto no Mineiro em embate contra a Uberlândia, né? E continua na lanterna da competição. E 300 dos 5 mil ingressos para a partida entre a Veterana e o Atlético no Zama Maciel são vendidos no primeiro dia. Futebol, no primeiro jogo da temporada para o Atlético do Mineirão, vitória. Foram 3 gols contra o Patrocinense e, detalhe, todos de cabeça. A equipe alvinegra venceu por 3 gols e todos de cabeça. Mas o Patrocinense fez uma boa partida. O início do jogo foi de pressão dos 2 times e com finalizações. Mas o Galo foi superior. Na prorrogação da etapa inicial, Hulk marcou o primeiro. No segundo tempo, o camisa 7 anotou mais um gol, depois de passe preciso de Nacho. Diego Godin estreou com gol. Entrou depois do intervalo, recebeu o cruzamento de Mariano e mandou para dentro da rede. Para o técnico atleticano, há ainda o que melhorar. Todavía no estamos en ritmo para mantener un colectivo más intenso. Estamos en una etapa de pretemporada. Siento que en el próximo juego el equipo va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor y también no es un pretexto, no es una excusa, pero el horario, la humedad, el calor también a los jugadores hace que el ritmo sea un pouco mais lento. El Turco tem preferido alternar os jogadores. Justifica que assim todos ganham minutagem em campo e ficam preparados para as competições. Afinal, além do Mineiro, tem Supercopa contra o Flamengo no dia 20 de fevereiro. Voy conociendo todo mucho más para después tener todas las herramientas para poner el equipo que yo quiero que juegue el día 20 con Flamengo. Agora é esperar para ver qual equipe El Turco vai escalar para enfrentar o RT no Zama Maciel, né? A gente segue por aqui com o... Falando ainda de futebol, né? A URT jogou contra a Uberlândia nesse domingo pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. E depois de chegar perto, né? Chegou perto, inclusive, dos 3 pontos, o Trovão Azul teve que contentar com apenas 1. O primeiro tempo foi marcado por poucas finalizações de ambas as equipes. A primeira veio da URT, que tentou o primeiro gol logo no início da partida. Aos 15 minutos, o Uberlândia tentou o ataque, mas também sem sucesso. A partida seguiu com algumas marcações de faltas, sem as finalizações necessárias, até chegar ao finalzinho do primeiro tempo, quando o árbitro marcou pênalti claro a favor da URT. A cobrança ficou por conta de Nininho, que de perna direita chutou no canto alto da rede. 1 para a URT, 0 para o Uberlândia. O segundo tempo também foi de pouco ataque, apesar das equipes virem com mais força para a partida. A primeira finalização veio do Uberlândia, também no início do jogo, aos 6 minutos. A URT tentou a vez no ataque na metade da partida. O Uberlândia tentou novamente mais um lance, mas nenhum balançou a rede, até chegar aos 43 minutos, quando Nailson, do Uberlândia, marcou o gol de empate da partida. O juiz ainda sinalizou mais 5 minutos de acréscimo, mas o jogo finalizou em 1 para o RT e 1 para o Uberlândia. Pois é, esse foi o primeiro jogo sob o comando do novo técnico Paulo César Catanossi, né? O treinador teve apenas um dia para observar a equipe, né? E aí participar do treinamento.
antes desse jogo, que foi válido pela 4ª rodada do Mineiro. Apesar de não saírem da última colocação, o técnico avaliou bem o desempenho da equipe. Com o resultado deste domingo, a URT marca o primeiro ponto na tabela de classificação, mas se mantém em último lugar. O Uberlândia está na 9ª colocação com 4 pontos. Para o atual técnico do Trovão Azul, Paulo César Catanossi, o desempenho da equipe foi positivo em vista do cenário de derrotas que vinha enfrentando desde o início da temporada. Quanto ao lance no final do segundo tempo, que tirou a vantagem de 3 pontos da URT, Catanossi encarou a jogada como uma desatenção por parte do time que ele comanda. Nessas situações, assim, quando a gente tem que sair de uma situação adversa, uma situação difícil, né, que o clube se encontra, nós temos que ter todo o cuidado possível. A concentração ela tem que ser muito grande, né? Quer dizer, um vacilo que nós demos, faltou um pouquinho de concentração, eles acabaram fazendo o gol. Eles fizeram o gol assim, mais por falha nossa em termos de posicionamento do que propriamente mérito deles. Mas a equipe do RT ela foi superior ao Uberlândia. Ela teve chance de fazer o segundo gol, criou várias situações, tocou a bola, o time foi muito aguerrido, foi muito determinado, né? Então eu vi coisas positivas no jogo. Agora a sequência nossa na competição, sem dúvida nenhuma que nós precisamos somar pontos, né? Para entrar definitivamente no campeonato e brigar para sair da situação incômoda que nós estamos definitivamente. O elenco do Trovão Azul encara os jogadores do Galo na próxima quarta-feira, também em casa. Catanossi reconhece o desafio, mas acredita que a URT está finalmente dentro do campeonato para se classificar. A gente sabe que o jogo é difícil, é um jogo complicado, mas o futebol, né, cara, eu já ganhei do Atlético em outra situação. Então a gente está aí para jogar o jogo, fazer o jogo, passar tranquilidade para os jogadores, manter o equilíbrio, né, cara? E nós errarmos o menos possível. Um pequeno detalhezinho do jogo, um erro que nós tivemos no jogo, acabou tomando gol. A partida da URT contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro é nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Estádio Zama Maciel. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda. Dos 5.000 colocados à venda, 300 foram comercializados. Em instantes, o governo de Minas espera arrecadar mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais com IPVA 2022. A gente fala da previsão do tempo, né? E com chuvas intensas, nível do Rio Paranaíba volta a subir e se aproxima de 9 metros. A gente falou agora há pouco da partida entre o RT e o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. E olha só, o jogo acontece às 9h30 e os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda. Ainda buscando a primeira vitória pelo Campeonato Mineiro, a URT enfrenta o Atlético às 21h30 desta quarta-feira. O clube vem de 3 derrotas para o Cruzeiro, Caldense e Patrocínio e o empate em 1-1 para o Uberlândia no último domingo. A expectativa que a gente aguarda ansiosamente por se tratar do atual campeão brasileiro. Então a cidade acaba recebendo esse prêmio de receber um time que é o Atlético Mineiro na atual circunstância, e a gente pensa em começar a usar esse jogo contra o Atlético Mineiro para também pontuar na competição. A partida irá acontecer em casa, no Estádio Zama Maciel, e os ingressos já estão sendo vendidos. O preço de arquibancada é R$ 100 a inteira, 50 meia e R$ 150 para a cadeira individual. 5.200 ingressos foram colocados à venda. Haverá um isolamento diferente em relação ao trânsito. A Polícia Militar reuniu com nós hoje. A Rua Joaquim das Chagas, metade da Rua Joaquim das Chagas aqui, no período do estádio, ela será interditada. A Avenida Brasil será interditada. A torcida do Atlético Mineiro entra lá pela portaria lá próximo à Avenida Paranaíba, na Rua Joaquim das Chagas, próximo a Paranaíba. Então haverá um esquema de segurança especial para esse jogo. A torcida do RT irá entrar pela portaria principal na Avenida Brasil. E além da revista, os torcedores terão que apresentar o cartão de vacinas para comprovar a imunização contra a Covid-19. O portão abre 2 horas antes, às 19h30 a gente começa a receber o público aqui, a partir das 21h30. Foi lançado oficialmente pelo governo de Minas a tabela do IPVA 2022. O início do pagamento foi prorrogado e começa a vencer em 21 de março. O governo de Minas Gerais espera arrecadar 7 bilhões e 100 milhões de reais com o IPVA 2022. 40% vão para o Caixa Único do Estado. 40% são destinados aos municípios onde os veículos estão emplacados.
e os outros 20% vão para o Fundeb. A consulta de valores do imposto pode ser feita com o número do Renavan no site fazenda.mg.gov.br ou pelo telefone do Ligue Minas, que é 155. O pagamento pode ser feito à vista com 3% de desconto ou parcelado em 3 vezes. Proprietários de veículos de placas finais 1 e 2 devem quitar a cota única ou primeira parcela em 21 de março, 3 e 4 em 22 de março. 5 e 6 no dia 23, 7 e 8, dia 24 e 9 e 0 em 25 de março. O não pagamento do IPVA ou a quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia. Após esse período, multa de 20%, além dos juros calculados pela taxa Selic. As chuvas intensas têm deixado muita gente preocupada. As chuvas fortes e volumosas podem provocar estragos, E o nível do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, voltou a subir. No sábado, a chuva forte deixou rastro de destruição em Patos de Minas. A lama invadiu essa farmácia e na loja do Vicente muita mercadoria estragou. Dessa vez a gente está aqui já há quase 20 anos, a gente nunca viu desse jeito. Já entrou várias vezes aqui, mas é mais pouco. Molhou muita caixa, molhou as caixas de baixo, sapato. Dentro da loja entrou uns 20 centímetros de água aqui, de barro, Esse carro também ficou pura lama. A força da água arrancou asfalto em diversos trechos em Patos de Minas, como nas ruas Padre Caldeira, Ana de Oliveira, Tomás de Aquino e na Rua da Mata. Pelo menos 5 casas foram danificadas e 3 pessoas ficaram desalojadas. Olha a situação dessas residências no bairro Califórnia. É muito triste, é muito barro, é muito estrago. Como as chuvas continuam, o nível do Rio Paranaíba tem subido. Se aproxima dos 9 metros na régua de medição nesta segunda-feira. Há enchente em alguns pontos dos bairros Santa Luzia e Vila Rosa. Casas não foram invadidas, mas a água está próxima de alguns imóveis. Na zona rural, o córrego que corta a região do Onça e Boa Sara transbordou e invadiu a estrada. Só veículo 4x4 consegue transitar na via, segundo a prefeitura. Pois é, continua o alerta do IMET para chuvas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, O alerta do IMET segue vermelho para chuvas intensas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. As temperaturas ficam amenas. Em Patos de Minas varia de 20 a 25 graus nesta terça-feira. Em Patrocínio também não deve passar de 25 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 20 graus e máxima de 24. Já em Varjão de Minas e Presidente Olegário, vai de 20 a 26 graus a previsão da temperatura para esta terça-feira. Depois do intervalo aqui no News, Patos de Minas registra mais 370 casos positivos de Covid nesta segunda-feira. E idoso volta a pedir ajuda para pagar cirurgia de catarata. Um aposentado de 71 anos tem catarata e o problema vai se agravando. Ele precisa colocar lentes, mas o procedimento não é custeado pelo SUS. Sem condições, pede ajuda mais uma vez para pagar a cirurgia de cerca de R$10 mil. Seu João Batista tem 71 anos, mora com um filho especial no bairro Coração Eucarístico. É aposentado, mas o salário que ganha mal dá para as despesas básicas da casa e muitas vezes recebe ajuda. Meus amigos que me ajudam, o mês que não dá, eles me ajudam. Eles me ajudam, os meus amigos lá, sabe, me ajudam a comprar alguma coisa que está faltando. Há um ano, o aposentado foi diagnosticado com catarata. De lá para cá, a visão só piora. Tô vendo nada, minhas vistas tá tampando, não tô vendo quase nada. Tô ruim das vistas. Nem fazer comida eu não tô conseguindo fazer, porque eu pego comer na casa da minha irmã, sabe? Ela vai lá e eu levo. Nem fazer comida eu não tô dando conta mais. Ele precisa colocar lentes de correção, mas foi informado que o procedimento não é realizado pelo SUS. A cirurgia e os exames custam cerca de R$10 mil.
Dinheiro que o seu João não tem. Pelo SUS não faz, porque tem uma duas lentes nas minhas vistas, né? Tem uma duas lentes, a lente é importada. Aí eu arrumei os papéis no posto de saúde e para fazer pelo SUS. Aí quando cheguei lá no hospital, o médico falou: João, infelizmente não tem jeito, eu não tenho condições. Como é que faz, né? O salário mínimo é pouco demais, ainda não dá ainda para pagar supermercado, talão de água, luz e mais armazém, açougue, feira, né? Não tem jeito. 1.100 é pouco demais. Seu João espera conseguir ajuda da comunidade para fazer a operação e assim voltar a trabalhar para incrementar a renda. Eu voltar a trabalhar, eu gosto de trabalhar e sou bom de serviço, sabe? Eu trabalho de servente. Quem puder ajudar com qualquer quantia pode ir à rua José Tonico, número 40, no bairro Coração Eucarístico. Catarata é um trem. Se for deixar um tempo, então para não chegar nada, né? Você está com medo de perder a visão? Eu estou com medo. Pois é, repetindo o endereço do João Batista, para quem puder ajudar, é rua José Tonico, número 40, no bairro Coração Eucarístico. Nós perguntamos à Prefeitura se algo pode ser feito pelo município, né, por meio do município, para ajudar o aposentado e até o momento não tivemos resposta. Esse é assunto para abrir a nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura, nesta segunda-feira. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Que engraçado é isso, né? As pessoas daqui... Você sabia que as pessoas daqui andaram fazendo operação de catarata em Lagoa Formosa, né? O prefeito de Lagoa Formosa, o ex-prefeito de Lagoa Formosa lá, o Zé Amorim, fez um convênio lá, trouxe um médico de Belo Horizonte, botou uma estrutura lá em Lagoa Formosa para o médico vir ali e operar as pessoas, de graça, por conta da prefeitura. E lá a fila andou. Tanto que andou que muita gente daqui foi fazer a cirurgia lá em Lagoa Formosa. Aproveitava a brecha e arranjava um apoio político, porque isso é político. Sim. Achava um apoio político e ia fazer a cirurgia de catarata lá em Lagoa Formosa. É um absurdo porque a gente sabe que isso é só uma questão de vontade de fazer, né? De vontade política de fazer. Não tem hospital para fazer. Pô, como é que Lagoa Formosa montou lá um centro cirúrgico para fazer essa cirurgia de catarata? Porque esse centro cirúrgico para cirurgia de catarata, ele não é tão complicado assim. Né? Não precisa ser um centro cirúrgico daquele para você fazer uma cirurgia do coração, né? É um centro cirúrgico um pouco mais simples, com equipamentos mais simples, fica muito mais barato. Monta um centro cirúrgico desse aqui na cidade e com dinheiro do próprio município faz essa fila andar, porque essa fila de cirurgia de catarata aqui é uma enormidade. Agora, falta vontade política, né? E os exemplos acontecem aqui a todo instante, né? Todo dia a gente acontece esses exemplos aqui, e aí eu fico citando esses municípios aqui, até por outras questões, né? Não é só na questão da saúde, não. Nós estamos brigando aqui com as rodovias, o município de Lagoa Formosa está dando risada, porque lá é asfalto. Muito bem. Vamos, ainda falando sobre saúde, vamos dar uma olhada no comparativo aí dos boletins da Covid-19, publicado agora à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos aí na tela, portanto, Patos de Minas confirmou 370 novos infectados de Covid-19, em comparação ao boletim, ao último, foi sexta-feira, né? Ainda há mais de 1.000 casos ativos, né? Essas pessoas que estão se recuperando da doença em casa, 1.002 pessoas, 25 pessoas estão internadas, 5 delas em leitos de UTI, né? Do total de leitos para socorrer todos os doentes, vamos dar uma olhada aí então nos leitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, do total de leitos para socorrer todos esses doentes na rede pública, 69% das vagas de enfermaria e 74% de UTI estão ocupadas. Há 26 pacientes de Covid-19 internados em leitos clínicos e 12 em UTI, meu caro Gui Boaventura. Olha, essa situação, nós temos alguns estados do Brasil, girando em torno de 12,
que nós temos acima de 80% de ocupação da estrutura hospitalar, principalmente no serviço público de saúde. Isso preocupa, né? Isso preocupa, porque hoje nós estamos numa balança. Será que essa Ômicron, ela já chegou no seu ponto culminante? Será que essa Ômicron já chegou no pico de contaminação? Ou será que ainda vamos avançar um pouco mais? As opiniões mais fortes é de que essa contaminação ainda vai continuar acontecendo e que ainda vai continuar crescendo. Tanto é que os estados estão extremamente preocupados, algumas capitais com as vagas saturadas, né, já chegando próximo a 90% de ocupação, estão preocupando o resto do país. Porque se satura lá, a gente sabe que satura aqui, né? Então a gente tem que ter cuidado e continuar torcendo, porque a nossa estrutura também aqui, ela foi desmanchada. Nós tínhamos o hospital de campanha, que foi transferido e doado para a Santa Casa. O prefeito de Patos doou aqueles equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia, que agora tem lá também a ocupação de receber esses pacientes com Covid-19, mas tem as outras comorbidades que também tem que atender. E, naturalmente, esse espaço de atendimento da Covid vai ficar prejudicado. Caso aconteça uma necessidade maior, eu não diria nem uma explosão de casos em Patos de Minas, mas uma necessidade maior, nós teríamos que correr atrás de leitos. Porque os leitos hoje, por exemplo, nós estávamos com os leitos da Santa Casa girando em torno de 90% de ocupação de leitos clínicos. Isso é muito. A Santa Casa hoje já recebe uma demanda de outras comorbidades, de outras doenças, muito maior, né? Já recebe uma demanda grande para atender essas outras doenças. E aí a gente fica nas mãos, né, do que sobra. O pessoal da Covid-19 fica nas mãos do que sobra para esse atendimento. Vindo para o hospital regional, nós tínhamos 10 vagas, hoje só temos 6. 4 leitos desses que eram destinados à Covid-19 foram transferidos e estão lá funcionando, mas foram transferidos para atender cirurgias. Então nós temos 6 hoje para atender a Covid. Se houver uma demanda, não tem nem jeito de aumentar esses leitos, porque no hospital não tem espaço físico para colocar mais leitos de UTI. Então a nossa situação é uma situação que nós estamos com um pé lá e outro aqui. Pois é crítica. E aí, diante dessa situação crítica, olha só, São Paulo, né, notícia de agora há pouco, São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo comunicou que um homem de 22 anos de idade foi aí o primeiro paciente registrado, o primeiro caso de paciente com subvariante da Ômicron em São Paulo, né? Ele foi atendido na UBS Zona Leste da capital. E com isso o país, então, já está aí com 6 casos da subvariante da Ômicron. Pois é, você tem alguma dúvida que na segunda-feira passada, que nós falamos, segunda ou terça-feira passada, que nós falamos lá com o Gabriel, né? O Gabriel, lá da Fiocruz, nós falamos aqui, a gente já falava a respeito dessa subvariante, está espalhada no mundo, porque, olha, ela foi encontrada na Dinamarca, no Reino Unido, quer dizer, na Inglaterra, e foi encontrada também nos Estados Unidos. Você acha que nós somos os privilegiados, ela não está aqui também? Com a rapidez que anda esse coronavírus, está aqui entre nós essa subvariante. O que falta é confirmar, né? O que falta é só confirmar, o que falta é só a pesquisa. Nós estamos muito atrasados, não temos dinheiro para isso, o governo não dá atenção para isso, para pesquisa e para testagem. É aí que nós estamos pecando feio. Muito bem. O que vamos fazer uma parada rápida, então, aqui na nossa análise. Em instantes, estradas rurais estão intransitáveis. Produtores rurais cobram providências. Sem transporte, alunos de Arraial dos Afonsos ficam sem aula.
Antes mesmo das chuvas, moradores da zona rural já estavam reclamando das condições precárias das estradas em Patos de Minas. Com as precipitações, os problemas se agravaram. Em Areado, a reclamação é geral. Estamos aqui em Areado, distrito de Patos de Minas, com o Roberto. O Roberto, ele é trabalhador rural e ele veio aqui contar pra gente um pouquinho como é que tá a situação das estradas. Como que tá, Roberto? Olha, as estradas aqui realmente tá precária, tá difícil de acesso por Areado. Porque nós moramos aqui na região da Serra Grande, inclusive para descer por Areado aqui na Serra, tá complicado, porque se não for carro traçado não desce e nem sobe. E o pessoal querendo começar as aulas essa semana, e eu acho que não vai ter recurso, porque não desce Kombi de escolar. E os pais também, eu acho que não devem deixar os filhos para a escola, porque a situação das estradas está precária. O problema é que é perigoso até acidente, né? Não, acidente, isso aí é o 99% de acontecer. Porque eu falo, porque eu já tive oportunidade de ver, a Kombi não conseguir subir a serra. E os alunos têm que subir a pé para a Kombi subir vazia, porque não dá conta. Isso aí já foi uns 6 anos atrás. Hoje, do jeito que está, eu acho que nem criança a pé consegue subir. Porque está difícil. E para trabalhar, que o senhor tem que trabalhar aqui no campo, como é que o senhor faz? Eu, para trabalhar, meu patrão, inclusive, mora na fazenda, ele não sai dentro de casa para me levar para outra fazenda, que eu tomo conta de outra fazenda dele, e eu vou a cavalo. Não tenho condição de ir de carro. Inclusive, tenho que levar ração para o gado lá, sal, essas coisas, e está difícil, eu tenho que levar no cavalo, porque não tem condição de ir. Alberto, de 54 anos, é um dos moradores do distrito de Areado. O homem faz um apelo para que o prefeito ajude a população, que tem cerca de 980 habitantes. A estrada aqui está precisando de arrumar, né? E a gente conta com a ajuda do prefeito, para eles virem arrumar para a gente ter acesso à fazenda aqui, né? Porque tá triste as estradas aí. Tá precisando muito mesmo. Aí eu passo aqui todo dia, né? Necessito da estrada, né? E o meu carro é traçado, já fiquei atolado umas 2 vezes. Tem que ter trator para tirar, né? Porque depois de atolar não sai nem para frente nem para trás, né? Tá difícil, tá precária as estradas, precisando mesmo, né? Situação dramática realmente, dramática sim, porque as enxurradas estão levando toda aquela terra que se arrancou no meio do ano para dentro dos nossos córregos, nossos rios. Estão assoreando, arrebentando com os nossos rios e ninguém está fazendo nada nesse sentido. E nós, ambientalistas, estamos realmente preocupados com o que está acontecendo. No momento, a nossa estrada é situação de calamidade pública, não tem condições nenhuma de trafegar por elas. Só caminhonete traçada mesmo assim, se o piloto for bom. Pois é, e aí nós temos uma reclamação que ela teve início muito antes disso, agravado com as chuvas de janeiro, e agora nesse princípio de fevereiro a situação continua ruim, porque as chuvas continuaram a cair ou voltaram a cair, e todos esses moradores estão aí, continuam sofrendo com essa situação. Essa situação da zona rural em Patos de Minas é uma situação que vem se arrastando. Vamos fazer justiça nessa história. Ela vem se arrastando há muitos e muitos anos. São muitos prefeitos, e aqui com a memória mais fresca, o Pedro Lucas não fez nada para a zona rural, o Zé Eustáquio não fez nada para a zona rural, e o prefeito Falcão até agora também não fez nada para a zona rural. Agora, esquecendo quem já passou, porque já fechou a conta, passou a régua, fechou a conta e já não são mais absolutamente nada, não tem nenhuma conta mais a prestar para o eleitor em Patos de Minas. Falando do atual prefeito, ele teve uma seca de 9 meses para arrumar as estradas vicinais e não acreditou nem previu que podia acontecer o que está acontecendo com muita chuva. Mesmo com pouca chuva, as estradas iriam estar muito ruins, porque há muitos anos não tem manutenção, e na última seca, na última chuva já foi um Deus nos acuda. Na última seca, as estradas continuaram ruins e sem nenhum tipo de manutenção. Quando começaram as águas, que começou a chover, que começou a ficar ruim, aí o prefeito correu atrás para arrumar uma terceirização aí, meio a toque de caixa, né, para fazer algum tipo de remendo que não tem condição de fazer agora.
Agora é alguma coisa pontual, ir lá, jogar um caminhão de cascalho, fazer alguma coisa. E não é jogar entulho não, viu? Eu passei numa estrada vicinal nesse fim de semana e tinha entulho jogado. Vi inclusive a Patrol fazendo a retirada dos esgotos, no que está certo. Esse é um trabalho para ser. Agora, jogar resto de material de construção sem nenhum critério, com ponta de vergalhau, com concreto, com ponta de vergalhau aparecendo, com resto de janela de metal, com resto de porta de metal. Isso é um crime fazer isso com o homem do campo. Ele passa com um trator ali, um pneu de trator, sabe quanto custa um pneu de trator? Ele fura um pneu num vergalhau daquele, quem é que vai pagar essa conta? Ele passa no seu caminhão, na sua caminhonete, fazendo o seu trabalho, indo, acessando a sua propriedade, fura um pneu de um carro desse, é mais de R$1.000 um pneu desse. E aí quem vai pagar esse prejuízo para o homem do campo que não está tendo condição nem de sair de casa ultimamente? Ele não consegue nem conduzir, nem colocar para fora, nem retirar da sua propriedade a sua produção. É uma falta de respeito, é uma total falta de critério. Quem mandou jogar esse tipo de entulho nas estradas tem que ser punido. Cadê a Câmara que não faz nenhuma fiscalização nesse sentido? Cadê a fiscalização da Câmara? A Câmara está aí, não é só para... Aliás, fazer leis eles não estão fazendo mesmo, mas fiscaliza o que está sendo feito pelo Executivo. Esse é um papel importante do Legislativo. Tem que fiscalizar a qualidade, fiscalizar o atendimento do contribuinte do seu município, e a Câmara não está fazendo esse tipo de coisa, porque se estivesse fazendo, alguém tinha tomado uma providência. Porque eu dei aqui um palpite, eu vi isso no Sul, um convênio da Prefeitura com os caçambeiros, o caçambeiro fornece o resto de material de construção, chega numa usina, eles separam metal, madeira e plástico daquele material, tritura aquele material, coloca de novo no caminhão e leva para a estrada vicinal. Espalha aquilo com a Patrol e vem com o rolo compressor e faz uma compactação daquilo no leito da estrada. Fica excepcional. Do jeito que estão fazendo ali, está ficando pior o remendo do que o soneto. É um absurdo isso que estão fazendo com as estradas da zona rural aqui de Patos de Minas. Sabe, é assim uma total falta de critério e, acima de tudo, uma total falta de respeito com o produtor rural. Pois é, nós questionamos a prefeitura quando estão programados serviços na estrada rural, que a gente mostrou aí, e ainda não fomos respondidos. Eu respondo para você, não tem condição de fazer nenhum tipo de melhoramento nessa época de chuva, principalmente com o tanto que está chovendo. A previsão para chover essa semana aqui na nossa região é de mais de 200 milímetros esta semana. Não tem condição, são só providências pontuais, onde tem um atoleiro, joga um caminhão de cascalho, onde tem aqueles bolsões que ficam nas estradas, tirar aquele esgoto para fora da estrada para ter condição do carro pequeno passar. São coisas pontuais, porque consertar estrada vicinal, estrada de terra com chuva, ninguém consegue. E o que eles estão fazendo é bobagem. Todas as estradas que eles estão botando a Patrol para trabalhar, estão colocando as máquinas para fazer alguma coisa, está ficando pior. Muito pior. Pois é, ainda sobre isso, alunos de Arraial dos Afonsos ficaram sem aula nesta segunda-feira. É que faltou transporte escolar para levá-los à escola. Hoje seria o primeiro dia de aula das crianças da zona rural Arraial dos Afonsos. No entanto, o transporte escolar não compareceu e deixou os alunos esperando sem nenhum parecer. Ficou 18 meses sem aula. Chega agora que vai começar as aulas. Dia 6, dia 7 de
fevereiro que dei os ônibus para levar o pessoal do Arraial dos Afonsos e de Ascência para a escola. Não apareceu o ônibus. E como é que fica? Já está difícil todo mundo querer estudar. O povo tem que ter educação. Aí chega a prefeitura com terceirizado, não resolve o problema. Como que nós vamos fazer? Como é que vai ficar? Ah, porque alegaram que as estradas da zona rural estão ruins. Cadê a prefeitura para arrumar as estradas da zona rural? Kelly acordou para levar a filha ao ponto de ônibus e chegou no horário marcado, mas estranhou tamanha demora. Eu fui pro ponto no horário combinado de sempre e ficamos esperando lá até 7 horas e ele não passou. Aí até que a Isabela pegou e chegou e falou que ligou lá e eles falaram que não ia passar, porque tinha uma escola que só ia ter aula na quarta-feira e eles só iam na quarta. Aí eu peguei e fui embora e depois ela ligou lá e falou assim que eles só vão vir daqui 1 mês, que eles vão voltar a passar daqui 1 mês. Como que faz 1 mês minha filha sem aula? Aí não tem como, né? Ela precisa de estudar. Não tem como uma situação dessa, não tem como a gente ficar sem estudo e eu acho que a gente deveria ter um transporte para levar a gente para a escola e não tem como. E segundo o seu Hamilton me disse, eles falaram que se chovesse 30 dias a gente ia ficar sem escola. O avô de uma das alunas ficou indignado com a negligência para com os estudantes. Ele cobra um parecer das autoridades responsáveis. Eu acho muito errado uma coisa dessa aí. Eu acho, como aqui não abriu aula agora esse mês, para que não tem 11? Isso é errado, é o prefeito. Eu acho que foi o prefeito que é errado. Se como que não tivesse aula, e se a gente falar, vai abrir a aula só um mês seguinte, né? Para que quiser abrir a aula agora esse mês? Tá errado? A gente esperava que viesse buscar, mas acabou que ele não veio, né? Então é um assunto bem complicado, porque eu acho que todo mundo tem direito de ir para a escola e estudar. Eu espero que seja resolvido o mais rápido possível, porque é bem complicado ficar 30 dias sem escola. Embora os moradores tenham tentado entrar em contato, nenhuma orientação concreta foi passada a eles, que agora se encontram de mãos atadas, esperando que o problema seja solucionado. Falar que vai ver, que vai telefonar para ver como é que vai ficar isso, como é que vai ficar, como é que vai ser. Peraí, gente, deixa eu explicar. Os pessoal estão querendo ir para aula. Como é que vai ficar? Não é problema deles, não. É problema que tem que ter o ônibus para buscar eles. O governo federal é bem claro, o FNDE é bem claro. Leve-se as crianças da zona rural para a escola, caminho para a escola. É caminho para a escola. Porque quando não vai para a aula, vem um conselho tutelar atrás da mamãe, bater na palma da mamãe, vem bater na palma do papai, você não está... Mas o governo municipal está me dando condições disso? O jornalista da NTV perguntou quais os motivos e se o transporte será normalizado, mas a Prefeitura de Patos de Minas ainda não respondeu sobre isso, meu caro Gui Boaventura. Olha, é uma total falta de comunicação com a população. Né? É aquela questão assim, não, eu sou autoridade e eu faço. É um decreto só que resolve as coisas, e não é bem isso, né? Hoje já não é mais isso. Hoje tem que ter um pouco mais de critério para lidar com a população. Aliás, esse critério chama-se respeito. O pai tem que preparar para levar o filho para a escola, é preciso que coloque à disposição dele o transporte escolar, porque é direito do estudante. E aí fica essa falta de comunicação. A grande massa de reclamação que nós temos aqui na NTV é pessoas que não sabem. Não sabem disso, não sabem daquilo, não sabem quando, não sabem como. Ah, vamos voltar às aulas, mas quando? Vamos voltar às aulas, mas como? Qual que é o critério para voltar às aulas? Foi divulgado o protocolo, cada pai recebeu, pelo menos não precisa de colocar em televisão, em rádio e etc. não, porque em site a gente sabe que a população acessa com uma certa dificuldade, principalmente site de órgão público. Mas um panfletozinho na casa de cada pai que tem o filho na escola ou os filhos na escola, para saber as regras de como vão voltar essas aulas.
Aquele que pega o carro lá na zona rural e vai para a escola no distrito ou mesmo na sede do município, como é que vai fazer? Qual a orientação? Fica todo mundo ao Deus dará. Infelizmente, e o pai, você viu aí, o pai fica incomodado, porque quer ver a máquina funcionando. E a máquina não funciona, muitas vezes, só por causa de comunicação. Razão, né? Com toda razão, ele fica indignado. Sim, né? Claro. Gui, uma última notícia: o motorista de um carro morreu depois de se envolver em acidente no quilômetro 37 da MG 190 em Monte Carmelo. O motorista do caminhão, de 35 anos, disse que seguia no sentido de Romaria para Monte Carmelo, quando um veículo que estava à sua frente teria freado bruscamente, o obrigando a reduzir a velocidade, provocando descontrole direcional e invasão da pista contrária. A manobra causou a batida violenta contra um Fiat Uno, né? O condutor do carro, de 77 anos de idade, foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao pronto-socorro municipal de Monte Carmelo, ainda com vida, mas o paciente não conseguiu sobreviver. De acordo com a polícia, a vítima não era habilitada. Tivemos aí 3 gravíssimos acidentes entre sábado, domingo e hoje, né? Pois é, veja bem. Eu sempre estou na estrada e eu, o tirocínio do jornalista, você passa a observar muito mais, você passa a querer saber o que está acontecendo à sua volta, você olha sempre com aquele olhar da observação, o olhar do crítico, para saber o que é que está acontecendo. As estradas estão superlotadas. Nós estamos com um movimento nessa 365, absurdo esse movimento que nós temos na 365. As cidades, as rodovias paralelas, como essa de Monte Carmelo para ali onde aconteceu esse acidente aí, é entre Monte Carmelo e o trevo que vai lá para Romaria. Você desce para Romaria e vira para 365 e também vai para a Estrela do Sul, né, indo para Araguari ou até para o estado de Goiás, ali naquela região. É uma estrada que também tem muito movimento. Aumentou muito o movimento nessas estradas sem nenhuma melhoria para essas estradas, nem mesmo a construção das terceiras faixas. E outra coisa, a imprudência de nós motoristas. Você viaja, a pessoa não pode ver uma brechinha na frente que você deixa uma distância, porque você tem que manter uma distância entre um carro e outro. Porque senão acontece isso aí, ó. O caminhão para bruscamente, vem o carro que está atrás e bate, porque não teve espaço para perceber a manobra do carro da frente. Então nós também temos um erro, porque não tem também nenhuma fiscalização. Ou a fiscalização é bem pouca. Né? Não tem homens suficiente nas estradas para fazer esse tipo de fiscalização. É fila de caminhão, uma fila interminável de caminhão para ultrapassar e todos colados um na traseira do outro. É um absurdo o que está acontecendo nas nossas estradas também, e aí o recado vai para você. Se não tem outra solução, se não tem outro jeito, é você ficar atento, prestar atenção e se proteger. Pratique a direção defensiva para você não se envolver em acidente desse tipo. Muito bem. Menos velocidade, mais atenção, até porque o fator chuva, ele existe, mas a nossa atenção precisa ser redobrada o tempo todo, claro, com chuva ou não. Gui, a análise termina por aqui. Obrigado por sua participação. Amanhã a gente volta. Estaremos aqui. Obrigado, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até amanhã. Olha lá o